Olá a todas e todos, eu sou a Rafaela Basile, sou arquiteta urbanista da ONG Cidade Ativa, que é uma ONG que promove hábitos mais saudáveis, estilos de vida mais saudáveis nas cidades brasileiras. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre mobilidade a pé no Brasil. Eu trouxe alguns slides com alguns dados que acho que podem ser interessantes para vocês. E depois a gente vai ter algumas perguntas, espero que esse conteúdo ajude vocês a escreverem sobre a questão da mobilidade ativa, principalmente a questão da mobilidade a pé, com foco no clima. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo? Tá aparecendo? Tá sim. Bom, falar sobre o andar a pé acaba sendo um tema super transversal, porque o caminhar ele é a forma mais democrática, sustentável, saudável e econômica de se deslocar pela cidade, né? E é também a forma mais antiga. Mas o que é, então, mobilidade a pé, né? O que é esse termo, mobilidade a pé, que tem aparecido com cada vez mais força em diversos textos, matérias, notícias, e muitas vezes é um termo que é utilizado de maneira errada, então acho importante conceituar isso direitinho aqui com vocês. Então, a gente define mobilidade a pé como a infraestrutura necessária para o caminhar nas cidades. A gente fala muito de calçadas, mas mobilidade a pé é muito mais do que calçadas. É também calçadões, né, que são vias voltadas exclusivamente para pedestres, e toda a infraestrutura relacionada com as calçadas e calçadões, como iluminação, bancos, arborização, todos esses elementos fazem parte da mobilidade a pé. Mobilidade a pé também é travessias, como a gente cruza vias, avenidas, e a sinalização necessária para a gente poder cruzar esses locais com segurança. Então, a gente também está falando de sinalização vertical, de semáforos. A gente está falando de escadarias, que são essas infraestruturas através de degraus e patamares que vão possibilitar acessar locais que têm uma topografia muito inclinada, muito acidentada. A gente está falando de qualquer tipo de passagem que existe nos bairros e nas cidades por todo o Brasil. A gente está falando também de passarelas, né, infraestruturas elevadas, ou às vezes até passagens subterrâneas que ajudam a gente a se deslocar. E também de sinalização, né? Qualquer sinalização voltada para as pessoas, que indique rotas e locais, também faz parte da mobilidade a pé. A interface com outros modais, né? Acho que é importante lembrar que qualquer pessoa que vai usar transporte público, em algum momento ela vai caminhar, seja para chegar até a estação de transporte coletivo, ou para chegar da estação até algum local. Então, tem uma colega minha, a Silvia, que trabalha na Corrida Amiga, que sempre fala, né, que a pé e busão é que nem arroz e feijão. Então, é importante lembrar que essa relação existe. E a gente está falando também da velocidade dos veículos, né? Reduzir as velocidades acaba sendo algo muito próximo da questão da mobilidade a pé, porque os pedestres são aqueles mais frágeis, né, no trânsito. Então, tornar as cidades mais seguras é tornar as cidades caminháveis. Então, por que a gente deveria promover mobilidade a pé nas cidades brasileiras, né? Quais são os argumentos, quais são as justificativas para a gente retomar as cidades para os pedestres e promover esse tipo de deslocamento? A gente tem uma série de argumentos que a gente poderia usar, mas eu selecionei esses 5 para discutir com vocês, que acho que trazem dados que são interessantes
para vocês. Na questão da saúde, acho que é importante a gente sempre pensar que a mobilidade a pé é um jeito da gente trazer saúde para a vida das pessoas, né? Hoje, no Brasil, mais de 50% dos brasileiros têm sobrepeso, e isso agrava doenças crônicas, doenças relacionadas ao sedentarismo e obesidade. Então, promover o caminhar é promover também saúde. E com relação à exposição aos poluentes que os carros emitem, né, a gente tem números muito alarmantes. As cidades brasileiras, a maioria delas tem poluentes acima do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, e todo ano 22 mil pessoas morrem prematuramente pela exposição a esses poluentes. Então, promover um deslocamento que não gera nenhum poluente é um jeito de trazer mais saúde para todos nós. Existem também argumentos relacionados à economia, né? Uma coisa que a gente ouve muitas vezes falar é que você não estimular a indústria automobilística, você vai gerar desemprego. Mas existem já pesquisas nos Estados Unidos que mostram que construir e implantar infraestrutura para bicicletas e para pedestres gera mais emprego do que construir estradas, rodovias, pontes, infraestrutura voltada para o carro. Além disso, existe também um impacto bem grande na economia familiar, né? Famílias que dependem de carro, elas gastam cerca de 25% do orçamento familiar delas com transporte, enquanto que famílias que se deslocam com transporte público, a pé ou bicicleta, gastam apenas 9% do orçamento familiar. E com relação à segurança, né, o caminhar, o estar na rua, estar com o pé na rua, nas cidades hoje está relacionado também com uma que a gente chama de vigilância coletiva dos espaços públicos, né? Permitindo a visibilidade, a troca de olhares entre as pessoas, isso cria e traz mais segurança para as ruas e para as cidades. E cidades caminháveis também aplicam conceitos que estão relacionados à segurança viária, né? Que são conceitos que vão trazer proteção para todos, não só para pedestres, mas também para ciclistas e para motoristas. Né? Conceitos que estão ligados à redução de velocidade, ao redesenho urbano e ao redesenho viário no trânsito. E também conceitos de cidadania. A gente fala, né, que a rua é o espaço da expressão máxima da democracia, né, onde as pessoas se encontram, onde os diferentes se encontram. E se a rua tem esse papel, a calçada, então, ele é um espaço que vai ter uma espécie de uma governança compartilhada, né? Na calçada que a gente vai poder dialogar e vai poder pactuar melhorias, porque a calçada é um território que tem muitos agentes envolvidos. Então, a calçada tem esse potencial de conciliação na governança das cidades. E, além disso, os pedestres, né, as pessoas que caminham muito pelas cidades, elas estão prestando muito mais atenção às políticas e às tomadas de decisão. Né, talvez porque elas acabam sendo até mais afetadas por essas decisões, e por isso os pedestres acabam participando mais ativamente da vida das cidades e dessas tomadas de decisão. E com relação à sustentabilidade, existe a questão das ilhas de calor hoje nas cidades, né? Essa concentração do asfalto, pouca quantidade de áreas verdes, a poluição atmosférica, tudo isso vai criar um ambiente de ilhas de calor. Então, promover cidades mais caminháveis é um jeito de mitigar esses problemas ambientais que a gente tem hoje. E também a emissão de poluentes, né, que está relacionado com os veículos automotores, principalmente os movidos a diesel e gasolina, que são, né, os principais combustíveis dos nossos veículos. E a gente vê um aumento muito grande dos anos 70 para cá, de mais de 4 vezes. Então, um jeito de mitigar essa poluição é promovendo a mobilidade a pé.
E, enfim, uma coisa que a gente promove dentro da nossa organização é isso, de trocar a queima de combustíveis fósseis pela queima de calorias. É um jeito de você diminuir a emissão de poluentes e trazer mais saúde. Quando a gente fala de mobilidade a pé, a gente poderia falar de uma série de aspectos que estão relacionados, né? A mobilidade a pé é um tema que tem uma certa complexidade, que está relacionado a muitos outros temas. A gente trouxe alguns aqui para vocês, podendo citar alguns temas relacionados, por exemplo, né, os edifícios, a arquitetura dos edifícios, essa interface né, do lote com as calçadas vai ter uma influência na mobilidade a pé. Ou a relação da mobilidade a pé com bicicletas, né, economia, como aqueles argumentos que eu comentei já com vocês, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, infraestrutura local, a microacessibilidade ao transporte público, né? Todo mundo que usa o transporte público também caminha, os argumentos de saúde, tudo que está relacionado ao planejamento e desenho urbano das cidades, a questão da segurança, tanto viária quanto pessoal, do caminhar nas cidades, e aspectos também relacionados à tecnologia e informação. Hoje a gente tem uma série de aplicativos e bases de dados que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, e isso também tem um impacto no jeito que a gente vai caminhar nas cidades. Mas acho que o foco, então, hoje é falar um pouquinho mais da questão do meio ambiente, da sustentabilidade e de como o caminhar pode mitigar, então, problemas relacionados às mudanças climáticas, emissão de gases, poluição e também até da economia sustentável. E o que é, então, uma cidade caminhável? Acho que é importante trazer alguns conceitos para vocês terem um pouco mais de domínio conceitual mesmo de cidades caminháveis e poderem ampliar esse conhecimento. Então, tem um conceito muito difundido hoje em dia, que é o conceito da caminhabilidade. Você promover caminhabilidade nos bairros, está relacionado a uma série de aspectos, e hoje já é possível medir a caminhabilidade das ruas e dos bairros. Né? Então, você tem que atentar a conceitos de acessibilidade e qualidade do ambiente urbano, mas não só isso, né? Todos os elementos que vão atuar na predisposição que as pessoas têm para se deslocar em determinados locais. Então, tudo que pode atrair ou não atrair pessoas para caminhar vão poder ser medidos e dar esse índice de caminhabilidade para a cidade. Inclusive, o TDP acabou de criar um manual com índice de caminhabilidade que eles estão testando no centro do Rio de Janeiro. Então, para quem tiver mais interesse em entender melhor como se calcula esse índice de caminhabilidade, já existe material disponível online. Então, o conceito da cidade compacta, né, se a gente olha cidades como São Paulo, por exemplo, que são cidades muito extensas, às vezes falar de caminhar parece difícil, parece errado ou complicado, né? Como é que uma pessoa que tem que se deslocar 20 quilômetros para chegar até ao trabalho vai poder caminhar? Então, a gente fala também bastante de promover cidades mais compactas, ou mesmo cidades dentro de cidades, né? E cidades compactas é você aproximar os usos, né? Você aproximar moradia, trabalho, lazer, é um jeito de diminuir esses deslocamentos e fazer uma cidade mais inteligente, mais sustentável nesse sentido. Isso vai trazer, claro, eficiência energética nesses deslocamentos, então você vai poder pedalar ou caminhar até os locais que você tem que ir no seu dia a dia, e isso vai trazer muito mais qualidade de vida para os habitantes dessa cidade. E também o conceito de intermodalidade.
Se o trajeto que você tem que fazer é muito longo, você não precisa necessariamente caminhar todo ele, mas você pode combinar o caminhar com outros meios de deslocamento. E o a pé acaba sendo o meio-chave de fazer isso, porque você com as suas próprias pernas consegue chegar até uma estação de bicicleta ou uma estação de transporte público coletivo, e então a mobilidade a pé acaba tendo um papel essencial para a intermodalidade hoje na cidade. E também redução de velocidades, né? Um tema muito debatido atualmente, principalmente em São Paulo, por conta da medida de redução de velocidades nas avenidas e nas ruas. E quando a gente fala de redução de velocidades, a gente está falando de melhoria de segurança, né? Buscando, né, uma convivência pacífica entre os diferentes modais e reduzindo acidentes e mortes. Então, uma cidade mais lenta é uma cidade mais caminhável, uma cidade mais segura para os pedestres. E também redesenho viário, né? Se as nossas cidades hoje estão desenhadas para os carros e para os automóveis, como que a gente pode redesenhá-las para os pedestres? Como que a gente pode intervir no espaço urbano, trazendo mais espaço para os pedestres? Tem sido muito debatido hoje a redução do espaço do carro nas cidades e o aumento do espaço para ciclistas e para pedestres. Tem um dado bem interessante aqui da cidade de São Paulo, que é uma cidade onde menos de 30% das pessoas se deslocam no dia a dia por automóveis, né, veículos motorizados individuais, mas 80% do espaço viário é destinado para automóveis. Então, existe um desequilíbrio, né, uma certa injustiça, entre aspas, na distribuição dos espaços viários. E tem sido feitas uma série de intervenções para poder reequilibrar isso hoje. E também na questão dos tempos semafóricos, né? Como que a gente pode mudar os tempos semafóricos e garantir tempos adequados? Hoje, os tempos semafóricos eles são dados em função do fluxo de veículos, mas a gente sabe que esses tempos semafóricos devem ser revistos para trazerem tempos adequados para pessoas com quaisquer capacidades poderem atravessar uma avenida ou uma rua. E também não ficarem tanto tempo aguardando o semáforo abrir. Isso é uma coisa que faz com que muitos pedestres se arrisquem hoje nos semáforos vermelhos. O tempo de espera muito grande para atravessar. E também mobiliário urbano, né? A gente precisa ter infraestrutura nas nossas vias hoje para que o caminhar seja agradável, né? Para que a gente possa sentar, descansar, relaxar. Isso é essencial para que uma cidade seja de fato caminhável. E também os marcos legais, né? A nossa legislação, ela deve ter dispositivos, ferramentas que incentivem uma cidade mais caminhável ou orientem, né? O proprietário a construir uma calçada que seja caminhável, que seja adequada para a mobilidade a pé. E eu trouxe também essa pesquisa que está sendo realizada desde o começo do ano, a pesquisa Como Anda. É uma pesquisa que tem mapeado organizações que promovem a mobilidade a pé hoje no Brasil. Então, existe uma série de grupos que surgiram nos últimos anos e que têm trabalhado nesse tema, que têm promovido isso. Então, acho que é uma plataforma interessante, que traz dados também, não só dessas organizações, mas dados sobre a história da mobilidade a pé no Brasil, legislação, uma ferramenta bem legal de busca de legislação. Eu acho que vocês, se vocês se interessarem mais sobre o tema, vocês podem acessar e navegar. Todos os dados da pesquisa estão públicos para qualquer pessoa. Tem também uma ferramenta interativa para poder cruzar os dados da pesquisa. E eu quis trazer só um dado desse mapeamento, que mais da metade das organizações que foram mapeadas pelo Como Anda surgiram a partir de 2013. Então, o movimento pela mobilidade a pé no Brasil, ele ainda é um movimento muito jovem, muito recente, mas que tem
crescido com bastante força nos últimos anos. Então, acho que é uma tendência cada vez mais a gente falar de cidades caminháveis, de mobilidade a pé. Então, acho que é super importante poder trazer um pouco desses conceitos aqui para vocês, que vão ser as pessoas que vão escrever sobre isso. E, para finalizar, trouxe aqui alguns tópicos, que são alguns desafios que hoje a gente tem debatido bastante sobre a mobilidade a pé. Como que a gente hoje pode garantir, então, uma boa rede para a mobilidade a pé, se as calçadas, que são, né, acho que o principal elemento dessa infraestrutura da mobilidade a pé, são espaços públicos, mas de responsabilidade dos proprietários, né? Os proprietários acabam construindo e fazendo a manutenção dessas calçadas do jeito que lhes convém, e isso faz com que a gente tenha uma rede sem qualidade e totalmente desconectada. Então, como que a gente pode repensar essa rede no futuro? E se a gente pensa, então, em passar a responsabilidade dessas calçadas, né, para o governo, como que a gente financia essa boa rede da mobilidade a pé? Fora isso, como que a gente poderia, então, conscientizar a população de que o caminhar é uma opção e não uma falta de opção, né? O caminhar, ele ainda é visto nas cidades como a falta de opção de deslocamento. Se eu não vou pegar transporte público, se eu não vou me deslocar de carro, eu vou caminhar. Então, a gente precisa começar a pensar na mobilidade a pé como a principal opção de deslocamento hoje nas cidades. E para isso a gente precisa fazer com que a mobilidade a pé seja sexy, seja atrativa para as pessoas, porque ela ainda não é. E para isso acho que a gente precisa então pensar no papel da mídia, né? Como que a mídia pode pautar o caminhar de uma maneira diferente hoje nas cidades e ajudar a promover esse modo de transporte. E por fim, né? Acho que como a gente pode então pensar a mobilidade a pé não como espaço residual do carro, né, aquilo que restou da infraestrutura para o carro, mas como algo primordial e essencial, e não como um empecilho, né? Muitas vezes a gente vê medidas sendo tomadas em prol de cidades mais caminháveis, em detrimento do espaço dos veículos. Isso é visto como um impedimento para o fluxo de veículos, não como um avanço na mobilidade das cidades. Bom, acho que é isso, quis trazer aqui alguns conceitos e algumas reflexões para vocês. Fico à disposição se vocês precisarem conversar, se tiverem alguma outra dúvida, podem escrever para a gente. Muito obrigada, Rafa. Eu acho que foi uma apresentação super completa, assim. Eu acho que eu saio da sua apresentação, assim, com uma mensagem que é a caminhabilidade, ela não é também uma questão só de emissões, né, mas tem toda uma questão de segurança, de mais saúde, de mais empregos, de economia, de trazer cidades mais humanas, enfim, passa por vários temas. E aí a minha primeira pergunta está um pouco linkada com uma das perguntas, inclusive, que você fez na sua apresentação, que assim, como a mídia pode ajudar a tornar a mobilidade a pé mais atrativa. Então eu queria entender como que você avalia hoje a cobertura de imprensa em relação a esse tema. Acho que o que a gente tem visto, principalmente a partir desse ano, é uma mudança no jeito que a mídia vem tratado esse tema. Nos últimos anos, pautar a questão da mobilidade a pé é sempre algo muito difícil. Não era uma pauta que a mídia costumava comprar, entre aspas, não era um tema falado. Né? Acho que a questão da mobilidade por bicicletas era algo que vinha crescendo, mas falar de pedestres não era algo muito atrativo. Mas nesse ano de 2016, a gente tem acompanhado um crescimento muito grande da pauta. Muitos jornalistas têm procurado a gente para falar desse tema. Né? Acho que tanto a grande mídia, até como mídias mais alternativas, têm falado cada vez mais de cidades caminháveis. E acho que foi algo que teve um gatilho do próprio amadurecimento, acho que do movimento cicloativista, né, que teve aí algumas conquistas,
E a gente observa que quando o movimento cicloativista conquista algumas coisas, conquista espaço, tanto nas cidades quanto na mídia, o tema da mobilidade ele vai buscando novas pautas e novos meios. Então, acho que o que a gente está colhendo hoje, em grande parte, vem desse amadurecimento e da necessidade da gente falar de cidades mais caminháveis, né? Acho que quando a gente pensa nessas mega cidades como São Paulo, a gente precisa começar a falar de novas alternativas para se deslocar e para ter mais qualidade de vida. Então, acho que é um tema que, de maneira geral, é tratado de forma muito positiva, né, como uma alternativa sustentável e viável de deslocamento nas cidades, mas o que a gente sempre tenta é fugir um pouco do senso comum da questão da mobilidade a pé, né? Geralmente, a gente é procurado por jornalistas para falar das péssimas condições das calçadas. É uma maneira, assim, de culpabilizar os governos por não liderarem um pouco essa questão, e a gente sempre tenta pautar outras questões que também são importantes nessa discussão da mobilidade a pé, né, que acho que entra bastante nesses argumentos todos que a gente já conversou aqui hoje, mas que é também de colocar essa questão do pedestre como... né, somos todos pedestres em algum momento, mesmo o motorista em algum momento ele vai estacionar o carro dele, ele vai andar. Então, como que a gente pode começar a falar dessa questão da mobilidade a pé como um tema que toca a vida de todos, né, toca o cotidiano de todos? Acho que é bem importante a mídia colocar isso como uma questão transversal e como, enfim, uma solução para as nossas cidades hoje. E na sua avaliação, isso ainda não é, isso tem caminhado para se tornar um tema mais transversal, mas isso ainda não é colocado dessa forma. Assim, acho que dependendo da mídia com quem a gente trata, a gente tem uma permeabilidade maior, assim, a gente sempre faz esse esforço de trazer novos conceitos e muitos jornalistas acham isso interessante, acabam até mudando a pauta, mas num primeiro momento a pauta sempre é péssima condição das calçadas e como, enfim, os municípios não fiscalizam e, enfim, a gente sempre tenta trazer, acho que um lado mais positivo de mobilidade a pé como solução e não os problemas da mobilidade a pé. E eu acho que na sua apresentação você colocou vários pontos aos quais a gente tem que estar atento, assim, que compõem a mobilidade a pé, mas de que forma você acha que a gente pode melhorar a caminhabilidade? É através de, enfim, mobilização da sociedade civil para fazer pressão por políticas públicas, enfim, é uma questão de fazer pressão em momento de plano diretor estratégico, enfim, de que forma que a gente pode melhorar a caminhabilidade das cidades? Acho que até pela complexidade do tema, quando a gente pensa em melhorar a caminhabilidade das cidades, a gente sempre tem que agir em diferentes frentes. Essa pesquisa acumulando que eu comentei no final é legal porque ela mostra essa diversidade de atuação que a gente pode ter para promover cidades mais caminháveis. Mas acho que, no geral, se a gente pudesse simplificar um pouco, a gente teria duas estratégias, né? Uma estratégia que é, de fato, mudar a infraestrutura da mobilidade a pé, da rede da mobilidade a pé. Então, trabalhar com políticas públicas que melhorem essa rede, pressionar mudanças nas legislações para que essa rede seja mais qualificada. Mas acho que existe também uma outra estratégia que é muito importante, que tem a ver com uma questão cultural, da identificação com o pedestre, né? Muitas vezes as pessoas não se identificam como pedestres, elas não querem se identificar como pedestres. Então, como que a gente pode incentivar uma mudança cultural para que as pessoas sintam orgulho de serem pedestres e que elas sejam porta-vozes desse movimento, né? Acho que a gente hoje está enfrentando esse desafio, falando assim, né, do movimento por cidades mais caminháveis como um todo, é isso, conseguir cada vez mais trazer mais pessoas para esse movimento e para essa identificação.
A gente muitas vezes fala da questão do movimento cicloativista, né, que tem esse papel de identificação muito forte com a questão da bicicleta, que é um objeto símbolo do movimento, e a gente não tem, né? Como pedestres, a gente não tem um símbolo, a gente não tem algo que a gente vista e fale, eu sou pedestre, eu tenho orgulho de ser pedestre. Então, acho que o nosso desafio hoje é tornar isso mais atrativo e aumentar a força desse movimento com as pessoas que estão aí, que estão caminhando, mas que não se identificam como pedestres. É interessante. É interessante pensar essa questão do símbolo mesmo, né? Uhum. Pra gente é um desafio isso. E aí uma outra pergunta é, pensando especificamente nos estudantes universitários, assim, quais caminhos você acha que eles podem seguir para começar a construir histórias que sejam relevantes e que de fato possam gerar transformação? Tá. Eu acho que é bem legal assim a gente ter esse espaço para poder debater esse tema. Acho que isso já é um indício de que o tema ele vem ganhando força e vem ganhando importância para a mídia. Então, acho que, né, para os futuros jornalistas que vão falar sobre isso nos próximos anos, acho que o recado é colocar o pé na rua. Acho que poder escrever com propriedade sobre mobilidade a pé é se colocar no lugar de pedestre, é vivenciar o que é ser um pedestre hoje nas cidades brasileiras. Acho que isso é o mais importante, assim, ter essa sensibilidade de se colocar no papel do outro, né? Tanto da senhora com sacolas que está atravessando uma rua e o semáforo muito rápido e ela não consegue atravessar a tempo, ou até do cadeirante que não consegue se deslocar sozinho nas calçadas hoje. Então, acho que é estar atento às pessoas, é ter essa sensibilidade com as pessoas e com o jeito que a gente se desloca hoje nas cidades. Acho que, assim, não falta literatura sobre o tema. Existem diversos estudos internacionais e nacionais, cada vez mais, sobre a questão de cidades caminháveis e caminhabilidade. Mas acho que o mais importante é ter esse olhar sensível para a questão dos pedestres como o elo mais fraco assim, do trânsito hoje na cidade. E eu sempre tendo a achar que contar boas histórias humanas também acabam prendendo muito mais atenção dos leitores, e acho que também ajuda nesse processo de identificação, como você está colocando, né? Contar uma história, uma situação de um pedestre, muitas vezes as pessoas vão se identificar e falar, nossa, eu também já passei por isso, eu também sou pedestre, né? Exatamente. Todo mundo já atravessou uma faixa de pedestres e um veículo já avançou na faixa. Todo mundo já passou por situações difíceis caminhando nas cidades. Então, acho que cada vez mais a gente precisa desse tipo de sensibilização, desse tipo de identificação. E acho que os jornalistas têm um papel importante nisso, para ajudar a promover cidades mais caminháveis. Tá bom, Rafa, por mim era isso. Não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Acho que é isso. Acho que só lembrei agora dessa questão da identificação, né, de tornar isso mais atrativo. Recentemente a gente ganhou um super-herói da mobilidade a pé. Acho que é legal para vocês olharem e depois buscarem. Se chama Superando. É um super-herói que luta pelos pedestres nas cidades brasileiras. Ele é inspirado num super-herói que existe no México, que chama Peatônico. E acho que é muito legal a gente também poder colocar essa questão da mobilidade a pé com um tom lúdico, com um tom divertido, né, como estratégia para criar essa identificação e fortalecer o movimento. Então, acho que é um estudo de caso interessante para vocês olharem também. Massa. Tá bom, era isso? Então tá. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre esse tema com mais pessoas. Tá bom, obrigada a você, Rafa, pelo seu tempo. Tchau, tchau. Tchau.